guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos, oh, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Qualquer separação. Uma coroa, então vamos sim formar lá no céu, eternal mansão. Deus, aleluia. Ainda, irmão, hino de número 401. Nosso companheiro, irmão Wagner. 401. Paz do Senhor para a igreja. Adoremos ao Senhor com alegria nesta noite. Jesus voltará. Como é que chama? Mas agora não pode estar todo mundo em silêncio. Só quando está todo mundo junto. Glória a Jesus. Aleluia. Nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão,
acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia. Convido a igreja a estar de pé. O pastor Evaldo vai fazer a leitura da palavra do Senhor e vai estar orando pelos pedidos. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, versículo 1 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 21, versículo 1, nos diz a palavra do Senhor. Amém? Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles lhe disseram: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Amém? Nós vamos orar nesse instante. A irmã Narci agradece aos pastores e à igreja que oraram por ela, pois vai indo muito bem o tratamento. Que Deus os abençoe a todos. Amém? É um agradecimento. É bom, irmão, quando nós agradecemos, né? Muitas vezes esquecemos, oramos, pedimos oração, Deus opera, e depois esquecemos do agradecer. Então é importante, vamos orar por a irmã, por este agradecimento. Quantos mais nessa noite necessita das orações? Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, mais uma vez elevamos as nossas vozes a Ti, por estarmos aqui, Senhor, neste lugar,
para implorar, pedir, rogar-te a ti uma bênção especial. Primeiro, Senhor, por aqueles que não tiveram o privilégio de estar aqui, pois talvez estejam no hospital, ou estejam viajando, ou mesmo impedido por circunstância. Deus abençoa cada um pela tua grande e poderosa misericórdia. Também abençoa aqueles que ergueram as mãos, pedindo uma bênção, Senhor. Não sabemos qual é a necessidade, ou qual é o seu pedido, mas tu conheces, Senhor. Antes de nós rogarmos, antes de pedirmos, tu já conhece. Senhor, abençoa de maneira especial também o andamento deste trabalho, Senhor. Venha estar conosco, Senhor, salva almas nesta noite, libertar as vidas, Senhor, alegrar o coração para que possamos continuar te adorando. É o que nós te pedimos no teu nome. Amém. O coral toma posição e vai estar louvando daqui a alguns instantes. Está conosco nessa noite, visitando e cooperando, nosso irmão Renê Soares, esse casal da Igreja Batista. Fique de pé, por gentileza. Foi secretário municipal, pertence à Igreja Batista e honra-nos com a sua presença nessa noite. De que maneira vão receber o nosso irmão dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado, uma feliz estada conosco, que o Senhor abençoe e que tenha Deus uma mensagem e uma palavra para os corações de vocês. As crianças vão cantar hoje também? Então fique pronto aí, que depois do coral vocês estarão louvando a Jesus. Então, na sequência, conjunto coral louvando a Jesus. Tem mais alguém cooperando conosco, nos visitando hoje, de outra cidade, de fora? Fique de pé, por gentileza, se tem mais alguém visitando e cooperando conosco. Tem mais alguém? Então todos são nossos aqui, que Deus abençoe. Então, conjunto coral louvando a Jesus neste momento.
nossas crianças louvando a Jesus. O elefante, que é bem grande, quase esmagou a formiguinha. Ela escapou por muito pouco, mas depois veio um pato rouco. Esse tal pato tinha um pé chato, quase pisou na coitadinha. Fui perguntar à formiguinha e ela me disse: não estou sozinha. Eu sigo a Deus e onde eu for, Ele sempre vai me guardar. Se Ele diz vá, eu sempre vou e nenhum mal me acontecerá. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. O elefante, que é bem grande, quase esmagou a formiguinha. Ela escapou por muito pouco, mas depois veio um pato rouco. Esse tal pato tinha um pé chato, quase pisou na coitadinha. Fui perguntar à formiguinha e ela me disse: não estou sozinha. Eu sigo a Deus e onde eu for, Ele sempre vai me guardar. Se Ele diz vá, eu sempre vou e nenhum mal me acontecerá. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Nós temos um trabalho a realizar agora. Os adolescentes se preparam para depois já louvar ao Senhor. No Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 2, encontramos aqui no versículo 2 e 22 de Lucas as seguintes palavras: e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Hoje nós temos aqui duas crianças para serem apresentadas. Nossa igreja, nosso ministério não batiza crianças, e sim
somente aqueles que têm condição de discernir e fazer a sua profissão de fé. Mas as nossas crianças são apresentadas ao Senhor. E aqui Jesus também fora apresentado no 8º dia. Isso era uma regra do judaísmo e de Jerusalém, de Israel. E nós não fixamos aqui data, mas quando Deus enriquece as nossas famílias, os lares, com a bênção da geração de uma criança, os pais expressam a sua alegria, trazendo-as para serem apresentadas ao Senhor e na igreja com oração, para que Deus abençoe os passos dessas crianças e que seus pais, com o compromisso, possam criá-las na orientação da palavra do Senhor, na orientação da Bíblia, enfim, com a responsabilidade que temos de fazer o encaminhamento das nossas crianças para que sejam servos do Senhor e seja integrante na igreja do Senhor. Portanto, queremos convidar aqui o pai Tiago Hall e a mãe Beatriz, que traga aqui o seu filho Lorenzo Hall, que vai ser apresentado. E também temos aqui o irmão David, a irmã Elaine, que tem o filho Davi, que também quer apresentar o Senhor. Estão aí os avós também, pode ir, o pastor Evaldo vai pegar aqui o Davi para ser apresentado, pode subir aqui. Estas famílias, a igreja coloca de pé, e nós vamos estar apresentando aqui o Lorenzo, filho dos irmãos aqui, o irmão Tiago e a irmã Beatriz. Passa para o lado de cá, por gentileza. E o irmão David e a irmã Elaine fica aqui. E Deus, vovó, os avós. Pode vir aqui, vovó. E o vovô pode vir aqui para sair na foto aqui, né? Todos. Os avós não estão aqui hoje, né? Sua avó? Cadê a vovó? Vem aqui, vovó, para sair aqui na foto e ficar aí postado para a posteridade estas crianças que o Senhor enriqueceram o lar dos filhos do Senhor. Então, sempre quando apresentamos uma criança, é motivo de regozijo, de alegria, porque aqui está a vida recém-nascida e a disposição de estar diante do Senhor. Pastor Evaldo pegando aí o Davi, e nós pegando aqui o Lorenzo, e vamos juntamente com a igreja orar por estas crianças. Oremos. A igreja estenda a mão para a frente. Vamos orar por essas crianças, pelo Davi e pelo Lorenzo. Maravilhoso Senhor, nosso Deus e Pai. Diante de Ti estamos aqui nesta oportunidade, Senhor, apresentando a Ti essas crianças, Senhor. Aqui está o Lorenzo, que enriqueceu o lar do Montiago, a irmã Beatriz. E aqui está a vovó, feliz, Senhor, com o nascimento desta criança. Que ela possa crescer abençoada, inteligente, Senhor, e com o propósito de Te servir. Também ali está o Davi, Senhor, que enriqueceu o lar do irmão David, a irmã Elaine e seus familiares. Coroa de bênção, Senhor, esta criança também, para que cresça alegre, Senhor, inteligente, saudável, e possa Te servir o Teu caminho e a Tua verdade. Confirma, Senhor, a bênção dessas crianças, conforme a Tua palavra, assim como Jesus for apresentado. Aqui estão essas crianças apresentadas, Senhor. Abençoa ricamente, dirige os seus passos. Em nome de Jesus oramos e somos agradecidos. Amém. Os adolescentes prontos aí para louvar o Senhor. Está conosco também Ricardo, da Igreja Assembleia de Deus do Belém, bairro Padre Anchieta. Que cidade? Cidade de Campinas. Onde é que está o Ricardo? Por gentileza, ali está. Vamos saudá-lo dizendo:
sois bem-vindo em nome de Jesus. Cumprimenta o irmão aí, quem está aí perto, agradeça aí a estada e a presença no nosso culto. Deus abençoe em Cristo Jesus. Então, os adolescentes louvando a Jesus. E os nossos jovens também tomam posição na sequência, por favor.
Glórias a Deus. A mocidade fica preparada para louvar o Senhor daqui um pouco. Antes nós temos aqui mais um pedido de oração. É muito importante nós prosseguirmos na adoração ao Senhor. Pastor Jurandir saiu para Engenheiro Coelho e pede que os irmãos, a igreja, já estejam orando para a sua ida e o seu retorno. Ele vai atender o trabalho ali em Engenheiro Coelho. Nós temos um pedido de oração pela irmã Terezinha, né? Está rogando as orações da igreja. Deus sabe, os irmãos conhecem a irmã Terezinha, né? Era ativa aqui na igreja, agora não pode mais estar aqui na igreja, está em uma casa de repouso. Também a irmã Laudiceia pede oração pela mãe, pela irmã Maria Madalena, que não está bem. Nós vamos orar, Deus conhece a necessidade de cada um, Deus sabe e pode resolver. Às vezes não da nossa forma, mas da forma dele. É Deus que resolve de maneira poderosa e especial. Glórias a Deus. Vamos nesse instante orar por essas pessoas. Pedimos à igreja para colocar de pé. Convidamos aqui o pastor orar. A paz do Senhor para todos. Bom, nós iremos orar. Também peço oração por mim. Preciso resolver alguns negócios e preciso da bênção de Deus. Se algum entre nós estiver com alguma dor, irmão, coloca a mão no seu coração e o Jesus, aquele que cura, ele já está aqui e pode te curar nesta noite. Amado e soberano Deus, neste momento, meu Pai, a qual nós estamos diante de Ti, ó Pai, meu Deus, nesta hora, Senhor, em minhas mãos, Senhor, se encontra alguns pedidos de oração. Deus, e nesta hora, Senhor, nós declaramos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre esses pedidos, Senhor. Tu conheces, Senhor, a necessidade, Senhor. Tu conheces, Senhor, o que eles precisam nesta hora, meu Pai. Senhor, todo tipo de enfermidade nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos que todo tipo de dor desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Nós te ordenamos, sai daqui, enfermidade, em nome de Jesus Cristo, e nunca mais retorne para esse corpo. Em nome de Jesus Cristo, nós declara agora a bênção, a saúde, em nome de Jesus Cristo. Todo tipo de problema seja desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a bênção sobre o teu povo, Jesus. No teu nome declaro a bênção pelo poder que há no teu nome, Jesus Cristo, de hoje para todo sempre. Amém. Logo após a mocidade, né, as irmãs já vão se preparando, as irmãs do ciclo de oração, para depois cantar, adorando o nome de Jesus nesta noite. Ouviremos os nossos jovens louvando o Senhor.
Glórias a Deus. É aleluia mesmo. Estamos alegres porque estamos em um culto de adoração. E se você veio para adorar, já sabe como é o trabalho do adorador, né? O adorador, ele não espera que os outros o adorem por ele. Ele adora o Senhor desde a hora que ele entrou na igreja. Adoração é algo que ninguém pode tomar. Adoração é algo que eu tenho que sentir. Eu preciso ter a certeza de que o Senhor, eu estou em contato com Deus, eu estou ligado com Ele, eu estou sentindo a presença dEle. Porque não vale a pena, irmão, nós irmos na igreja e não cultuarmos, não sentirmos. O que eu vim fazer na igreja? Assentar, ouvir alguém. Nós não viemos para ouvir, nós viemos para adorar, para ajudar, para compartilhar. Tem gente que diz assim: eu vou na igreja buscar a minha bênção. Eu digo ao contrário: leve a tua bênção, mistura com a minha, para que a bênção seja maior. Glórias a Deus, não é assim, irmão? Muitas vezes, eu vou hoje buscar a minha bênção, e a Bíblia nos fala ao contrário: tu serás uma bênção. Todos que te abençoar, será abençoado. Tu, nós, vós, todos, é uma benção na mão do Senhor. Nós somos uma benção. Não sabemos, às vezes alguém vem para a igreja até oprimido, né, irmão, com problema, vem sentindo dor, como disse o pastor, coloca a mão no lugar. Deus pode mudar o destino, bem preocupado, talvez mora em um lugar perigoso, está com medo, quem sabe, a minha casa, ou na saída ou na chegada. Mas não preocupe, irmão, o Senhor está ao teu lado, Ele está velando por ti. Não desanime, Deus vela por ti. Vamos ouvir uma saudação, ou digamos assim, porque temos um pregador. Eu estava pensando em casa hoje, o pastor Jurandir diz: irmão, eu vou sair, você assume a direção do trabalho depois, e vocês pensa em uma palavra. E antes, quando eu estava em casa, eu disse: hoje eu vou ouvir o irmão Luiz Antônio. E cheguei aqui, o pastor Jurandir passou para mim, que conversou. Então Deus trabalha de maneira assim que ninguém sabe, né, irmão? É Deus, no meu pensamento. E ele diz: irmão, já falei com o pastor Luiz Antônio. E eu falei para ele: pois é, então deu certo, porque eu já tinha colocado ele na agenda. Então é o nosso pregador, ele vai falar da palavra de Deus no final. Mas vamos ouvir uma rápida palavra com o irmão Wagner, nesse momento. E depois as irmãs do ciclo de oração vai preparar para cantar, e o irmão João vai ler e falar a palavra da oferta. Mais uma palavra rápida com o nosso presbítero Wagner. Mais uma vez, cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu queria rapidamente chamar os irmãos para a leitura de um texto bíblico no livro de Romanos, capítulo 8, versos 31 em diante. Romanos 8 e 31 diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquilo que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nada disso nos separará do amor de Jesus. Aleluias! Que texto bíblico lindo, não é, irmãos? Toda vez que leio isso, meu coração se alegra. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, e esse texto se aplica para nós também nesta noite, eu tenho certeza, especialmente porque estamos aí no início de um ano.
Aleluia. De um ano, e sempre gera aquela expectativa, o que será que vai acontecer de bom, de ruim, na minha profissão, em todas as áreas da nossa vida, o que será que virá para nós? E a palavra do Senhor vem nesta noite nos dizer desta forma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias, já somos vitoriosos, irmãos, porque a palavra do Senhor já determinou isso para a nossa vida. Que venham os desafios do ano de 2015, que venham as dificuldades, que venham as incertezas, as inseguranças, mas o povo de Deus está aqui firme, aleluia, porque nada nos separará do amor de Cristo, aleluia, nada mesmo. Enfermidade, doença, tristezas, tudo isso passaremos durante esse ano, não tenhamos dúvida disso. Aleluias, o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Irmãos, vamos começar este ano com toda a força, aleluias, e não vamos nos desviar da palavra do Senhor e do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque somos mais do que vencedores, e nada do que vier neste ano nos separará do amor de Deus. Pelo contrário, servirá para nos aproximar ainda mais do nosso Criador. Aleluias, acreditando dessa forma, é que nós iniciaremos este ano com o pé direito, aleluias, rumo aos nossos objetivos que o Senhor Jesus já traçou para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, no nome de Cristo Jesus, amém. Amém, irmão, né? Quem nos separará? É tão importante, às vezes nós ficamos tão preocupados, né, irmão, com as lutas, com as dificuldades, às vezes temos um momento tão difícil, né? Momentos tão críticos, e às vezes esquecemos de que nós temos um Senhor, que entregamos a vida a Ele, e Ele é que rege a nossa vida, é Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que determina, tudo é Ele, é por Ele, tudo por Ele e é por Ele. Não adianta, não existe outra alternativa, tudo é pelo Senhor, glórias a Deus. Por isso, nós temos que ficar alegre mesmo, porque servimos a um Deus. O nosso culto tem um objetivo, esse objetivo é de adorar. E adorar, irmão, é algo especial, adorar é algo maravilhoso. Eu estava observando aqui no momento da apresentação, e quero até parabenizar a irmã, né, que apresentou Davi, a mãe. Eu conheci menina, né? Como é maravilhoso, família crescer, os pais vão ficando velhos porque vai sendo avós, não adianta, mas é a flor, é o fruto. Então, parabéns, viu, Elaine? Por essa criança que você possa criar como a tua mãe te criou, né? Isso é importante. Muito obrigado. Deus te abençoe, você e a família. Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra da oferta com o pastor João, e em seguida as irmãs do ciclo de oração, louvando o Senhor, convidando os nossos diáconos para se colocar aqui na frente, para recolher as ofertas e os dízimos. A paz do Senhor Jesus para toda a amada igreja. Quero ler aqui a palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e o 2, que nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós vemos que essa palavra, o Senhor falando conosco, louvado seja Deus, para nós plantar, semear, fazer, louvado seja Deus, o melhor para nós lá na frente desfrutar daquilo que nós plantamos, daquilo que nós semeamos. Vemos que todas as dádivas de Deus para nós é boa, e Ele exige de nós que nós devemos obedecer a Ele em tudo. No capítulo 3 de Malaquias, no versículo 10, diz, o Senhor falando: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. E aí tem as promessas em seguida, que o Senhor abrirá dos céus as janelas dos céus,
e fará descer sobre o seu povo, se assim obedecer, muitas bênçãos, tal que venha maior abastança sobre a nossa vida, repreenda o devorador. E se tudo que houver estéril em nossas vidas, que não é somente na parte feminina, mas é em tudo, tanto na terra, nos frutos, tudo aquilo que pode haver uma decadência em nossas vidas, nós obedecendo a palavra do Senhor, plantando, como está escrito no livro de Eclesiastes, lançando pão sobre as águas, significa você, antes de fazer a pescaria, você pegar um alimento, dar uma passadazinha por lá, no lugar que você determinou que irá pescar, depois você lança o pão sobre as águas, e depois você vai retornar lá novamente, e você vai ver que aqueles peixes estão cevados, estão esperando que novamente aquele alimento possa ser lançado, e você, com sabedoria, vai desfrutar daquilo que você plantou. E depois que você plantar, você vai ter em abundância, porque Deus faz com que todo o seu povo seja um povo deleitoso, com fartura, com abundância, pela obediência que nós temos recebido da parte de Deus. Depois de receber tudo aquilo que você semeou, plantou, Deus deu em retorno para você, então não fique com a mão presa, não. Contribua na obra de Deus, porque mais pessoas estão esperando a ajuda nossa. Aí conclui o versículo de número 2 de Eclesiastes. Depois de você receber as bênçãos do Senhor, você vai, louvado Deus, repartir com 7 e até mesmo com 8, porque você vai ter em abundância para distribuir com aqueles necessitados. Mas faça com alegria, não constrangido, porque também Caim teve 2 filhos, aliás, Noé teve 2 filhos, e esses 2 nasceu, louvado seja Deus, Abel e Caim, louvado seja Deus. E eles ofertaram o Senhor. O que eu quero trazer para isto é que a oferta deve ser de bom grado, não forçado, não constrangido, mas de bom grado, com coração alegremente cumprindo com as promessas de Deus. Foi oferecido 2 ofertas para o Senhor, mas Deus acatou para uma, para a oferta de Abel. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que Deus está esperando isso de nós, para que no decorrer desse ano e de outros anos vindouro, venham dos céus completamente muitas bênçãos para todos aqueles que assim obedecerem e cumprir a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, somos gratos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Ciclo de oração, louvando o santo nome de Jesus.
Glórias a Deus. Também está nos visitando nesta noite Celso Tadeu e Adriane Cristina. Onde estão? São da Madureira, Igreja Madureira. Onde estão? Estão ali. Como vamos recebê-lo? É bem-vindo? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmão? Sinta-se bem, voltem sempre. Aqui é o lugar de refúgio. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir o pastor Sinico, vai falar alguma coisa sobre o departamento dele. E em seguida ele estará orando, entregando o pastor Luiz Antônio, que nos vai entregar a gloriosa palavra do Senhor nesta noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, motivo de alegria nós estarmos adorando ao Senhor. Isso foi dado a oportunidade para falar um pouquinho do conselho nupcial. Nós estamos trabalhando em prol dos casais da nossa igreja. E nós queremos dizer uma palavra para todos nós aqui nesta noite, um culto com a família, da importância da família, de nós, de todas as formas, lutarmos para que tenhamos as nossas famílias na presença de Deus, que nós possamos criar os nossos filhos na presença de Deus, que possamos lutar para que os nossos casamentos continuem abençoados, felizes, porque sabemos que o casamento ele é feito de renúncia, ele é feito de investimento, né? Não conseguimos ter um casamento feliz sem muitas vezes renunciar muitas coisas. Não conseguimos um casamento feliz sem investir em nosso casamento. É como uma conta bancária, nós temos que depositar mais do que sacar, senão nós vamos ficar com o saldo devedor. Então, nós temos visto, infelizmente, muitos casais de 20, de 30 anos, não são jovens casais que nós temos passado por aconselhamento nesses últimos dias. São casais de 20, de 30 anos, 33 anos de casado, um último passou pelo aconselhamento. E aí nós vamos ver um pouquinho a história, eles contam um pouquinho a história, e vamos ver que, infelizmente, na caminhada da vida, começaram a viver como dois sócios, não procuraram investir no seu casamento, não procuraram tratar um ao outro com respeito, com amor, e infelizmente, aí cria toda aquela situação complicada e difícil, e aí depois, para reconstruir tudo de novo, sabemos que é possível, mas seria muito mais interessante, seria muito mais sábio, seria muito mais inteligente se ambos lutassem para preservar o casamento, preservar a união desde o início, preservar a comunhão desde o início. Se Deus deu esse marido maravilhoso para você, minha irmã, se Deus deu essa esposa maravilhosa para você, meu irmão, então invista no seu casamento. Não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu marido, porque nós sabemos que Satanás ele tem um único projeto: matar, roubar e destruir. E nós sabemos que a família é um projeto de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, Satanás se levanta para destruir. E um dos alvos principais é a família. Que possamos pedir graça para Deus, orientação para Deus, para nós nos mantermos fiéis aos votos que nós fizemos diante do altar, diante deste Deus, votos de amor, votos de fidelidade, votos nos momentos bons e também nos momentos ruins. Nós estamos no aconselhamento, somos 7 casais de pastores, mas também temos trabalhado nas congregações. Já quero aqui deixar um convite a toda a igreja. Nós estaremos agora dia 12 de janeiro no Gustavo Piscinin, na congregação do Gustavo Piscinin, durante toda a semana, menos o sábado, de segunda a sexta e encerramento no domingo. No Gustavo Piscinin falando de família, falando de casais. E
quero convidar a igreja para estar conosco lá, quem puder estar, para estar ouvindo. Nós sabemos que a vida de casado precisa, como eu disse, de investimento. E nós precisamos investir em cursos, porque quando você participa de um curso de casais, você não precisa ficar falando para sua esposa algumas coisas, porque tenha certeza que alguém que estará ministrando vai falar. Então você também não precisa falar alguma coisa para o seu marido, às vezes. Pode gerar alguma confusão, mas você participando, Deus usa quem está ministrando para falar. E assim nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo como casais. Eu e minha esposa já perdemos o número de encontros de casais que nós participamos. E temos também dado palestra para os jovens, e cada vez que ministramos palestra para os jovens que vão se casar, nós também somos ministrados. Até minha esposa fala, nossa, quando você ministra curso de casais, você fica tão bonzinho, né? Não sei porquê, né? Porque a palavra sempre fala, né, irmãos? E nós precisamos sempre estar aprendendo. Então, é algo muito maravilhoso. Digo que vale a pena. Vale a pena nós estarmos com a família na presença de Deus. Vale a pena nós criarmos os nossos filhos na presença de Deus. Vale a pena eles fazerem parte, né, dos grupos aqui, onde tivemos ali um bom número de adolescentes em casa. Foi muito bom eles estarem lá todos juntos, com muitas fotos. Isso faz com que eles se mantenham firmes na igreja. Isso é muito bom. Que bom nós termos, né, uma igreja que preserva isso, que busca isso. E o aconselhamento, os casais que porventura estão com alguma dificuldade, irmãos, não hesite em nos procurar. Pode ficar tranquilo, nós não citamos nome, não falamos nome de ninguém. O objetivo único é que nós possamos ajudar as famílias, né? Não deixe para a última hora, quando tem a última gota de esperança. Quando vocês porventura estão passando por alguma dificuldade e não é possível resolver, e aquela dificuldade às vezes gera algum conflito, busque ajuda. Estamos aqui vários pastores para que possam ajudá-los, e às vezes a gente ouve a versão de um, ouve a versão do outro, e é possível, com a ajuda de Deus, sim, restaurar esse casamento, deixar, né, esses problemas e vencer. E tenho certeza que essa é a vontade de Deus, de nós nos mantermos felizes com esse cônjuge que Deus nos deu, e é possível, mas depende também um pouquinho de cada um de nós. Amém? Queremos nesse momento convidar a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos orando em favor do pastor Luiz, que estará ministrando a palavra do Senhor, e também em favor dos nossos corações. Quantos vieram aqui esta noite para ouvir Deus falar? Você saiu da sua casa com esse desejo: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Estou saindo da minha casa, Senhor, para ir até a Tua casa, para adorar o Teu nome. Estarei adorando o Teu nome, Senhor, mas estarei também especialmente com meus ouvidos atentos, com meu coração preparado para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Amém? Quantos? Vamos orar então? Querido Deus e eterno Pai, no precioso nome de Jesus, o Teu Filho amado, estamos aqui reunidos, Senhor, já adoramos o Teu nome, que é digno de ser adorado. O Teu povo veio esta noite mais uma vez, Senhor, para adorar, mas também para ouvir a Tua voz, Senhor. Pai querido e santo, aqui estamos apresentando o Teu Filho, o pastor Luiz, Senhor, como instrumento que o Senhor tem usado, Senhor, que o Senhor possa usar mais uma vez para transmitir tudo aquilo que nós precisamos ouvir esta noite. Fala mais uma vez através do Teu Filho, Senhor amado, tira todo ouvido agravado, Senhor, o coração duro, meu Deus, amado Espírito Santo, vai trabalhando em cada um de nós, vai trabalhando em cada vida, Senhor, para que a semente que será lançada, que ela possa encontrar solo fértil e produzir, segundo o propósito pela qual será lançada em nossos corações. Assim nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos ainda de pé, pastor Luiz.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ainda em pé, irmãos, vamos ler a palavra, livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 6. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 14. Palavra bem conhecida da igreja. Gênesis, capítulo 6, versículos 6 ao 12. Ao 14, desculpe. A versão bíblica que eu trouxe diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, e até ao réptil, e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém. Podeis assentar, por favor, por gentileza. Irmãos, estamos aqui nesta noite com tremor e santo temor em função dessa responsabilidade de vos transmitir a palavra do Senhor. Pastor Jurandir nos comunicou quando chegamos hoje à noite no culto sobre essa oportunidade, e gostaria já de pedir a sua oração, de pedir o seu acompanhamento em espírito em oração, pois vocês sabem que pregar aqui na sede não é fácil. Normalmente nós temos 1, 2 oportunidades por ano, e porque aqui o povo é mais seleto. Aqui está um povo mais selecionado que, graças a Deus, não aceita qualquer palavra. Então, por gentileza, nos acompanhe com as suas orações, nos acompanhe, aleluia, com a sua intercessão. Quando falamos, meus amados, de Noé, quando pensamos na vida deste homem, deste herói da fé, nos traz um pouco de euforia ao coração. Esse homem que foi escolhido por Deus para ser instrumento, para ser um canal de salvação para toda a humanidade. Esse homem que, escolhido dentre a sua família, escolhido dentre os seus, e por sinal Noé vivia numa família de desviados, e por sinal Noé vivia dentre um povo que não estava nem um pouco interessado em servir a Deus, a ponto de Deus olhar do céu e decidir destruir a humanidade, o homem, a obra-prima da sua criação. Só que a Bíblia diz que Deus, atentando dos altos céus, Ele encontrou um homem, Noé, e decidiu utilizar este homem, aleluia, como um sinal, como um salvador, como um pregador da sua graça para os outros homens pecadores. E aqui, irmãos, com esta meditação, eu não quero trazer confusão teológica, não quero trazer dificuldades para os irmãos, porque há no mínimo 2 ou 3 escolas teológicas que tratam do assunto de Noé. Se você vai olhar biblicamente falando, vai ler a Bíblia, você vai ver que, normalmente, a Assembleia de Deus que nós servimos, os teólogos, os pastores dizem que
interpretam a Bíblia dizendo e considerando que Noé demorou 100 anos para construir aquela arca. No Belém, outros teólogos, estudiosos no Belém, têm uma outra teoria dizendo que Noé demorou 120 anos para construir a arca. E se nós olharmos nos detalhes e formos ler alguns livros ou lermos alguns outros teólogos, há algumas controvérsias nessa questão de 100 anos, 120 ou menos, como alguns querem afirmar. A nossa intenção não é trazer aos irmãos confusão. E eu quero me ater a pelo menos esses dois números, 100 anos e 120 anos, que os nossos pastores dizem que Noé demorou para construir aquela arca. Tomando por base, meus amados, 100 anos, aqui no final do capítulo 5, no versículo 32, diz a Bíblia que Noé tinha 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia fala também que no ano 600 da vida de Noé, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ou seja, por esses versículos, subentende-se que no mínimo 100 anos demorou para a arca ser construída. E o detalhe, o que eu quero citar, aleluia, nessa rápida meditação convosco, não é sobre a grandeza da arca, não é sobre a maravilha que foi aquele projeto dado pelo próprio Deus para Noé, mas eu quero chamar-vos a atenção pela chamada que Deus havia feito na vida de Noé. Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus falou uma palavra específica para aquele homem. Deus tinha um plano na vida dele. Deus havia planejado algo para a vida daquele homem. E no momento certo Deus o chama. E no momento certo Deus revela a ele. No momento certo Deus lhe dá a planta da arca. Porque havia chegado o momento de se cumprir a chamada de Deus na vida de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na sede congregando aqui por volta de quase 4 anos. E uma coisa, irmãos, que temos notado enquanto estamos aqui, é que é muito fácil se esconder aqui na sede. Tem muita gente, tem muitos obreiros. Você facilmente se esconde no meio da multidão. Eu facilmente me escondo no meio dos obreiros. Ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém percebe que eu estou aqui. Mas saiba de uma coisa: no céu há um homem, há um Deus que olha para você, sabe o seu nome, sabe o seu endereço. E principalmente Ele se lembra daquilo que Ele tem planejado para a tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estamos acostumados a andar escondidos, meus amados. Mas eu quero dizer-te uma coisa: ninguém se esconde diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de férias, eu costumo dizer para alguns irmãos: estou ali na sede de férias, escondidinho na presença de Deus. Mas que coisa chata, né? Ninguém se esconde de Deus, meus amados. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém foge da chamada que Deus tem para as nossas vidas. Talvez você... Às vezes estamos aqui achando que estamos escondidos. Mas a chamada de Deus, meus amados, não morreu na nossa vida. Aquilo para o qual Deus nos chamou, aquilo para o qual Deus nos levantou, aquilo para o qual Deus nos chamou e nos capacitou, ainda está de pé na nossa vida. Pense na que você está de boa, desculpe a expressão, jovem, estamos de boa, que não estamos de boa. Porque quem é chamado nunca fica de boa, quem é chamado nunca, aleluia, pode se esquecer que teve um que morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus olhou para Noé no meio da sua família, no meio da multidão, e disse: eu tenho um plano com este homem, eu tenho uma chamada na vida deste homem, e chegou o tempo da chamada, e chegou o tempo do meu plano aleluia, se concretizar na vida dele.
Irmãos, Deus não trabalha no atacado, Deus não trabalha na coletividade, Deus trabalha no individual. Ele consegue discernir a igreja inteira de pé, como nós já tivemos pelo menos 3 ou 4 vezes nesta noite. O Senhor consegue discernir a oração de cada um de nós. O Senhor consegue discernir a voz de cada um de nós. O Senhor consegue separar o pensamento de cada um de nós. Porque alguns, assim como eu, não oram falando, mas oram em espírito. E cada oração, cada palavra, cada lágrima chega no céu com endereço, chega no céu com selo, chega no céu, aleluia. E Deus sabe quem foi que falou, e Deus sabe quem foi que gemeu, e Deus sabe quem foi que chorou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Não pense que você está, aleluia, passa desapercebido aos olhos de Deus. Não pense que eu passo desapercebido, não. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus pesa tudo nas suas santas balanças. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E chegou a chamada de Noé. Chegou o tempo da chamada daquele homem. E Deus lhe dá o projeto. E Deus lhe dá como que seria aquela arca, 3 andares com uma porta em cima com 2 andares que desciam. Uma janela, comprimento de X, largura de X, altura de X, e Deus deu o projeto a ele. Disse: Noé, tu vais construir, tu vais levantar esta arca, porque esta vai ser a salvação. Faze para ti uma arca de madeira, da madeira de gofer. Aqui, irmãos, eu paro para pensar um pouquinho. A minha área de trabalho é a área de exatas, eu gosto bastante de números. Se nós formos pensar que Deus falou com Noé quando Noé tinha 500 anos, como é aquilo que eu disse aos senhores, o que normalmente a igreja, os teólogos da Assembleia de Deus afirmam. Se Deus falou com Noé quando Noé tinha 500 anos, Noé não tinha filhos ainda com 500 anos. Opa, mas como assim não tinha filhos? O texto que nós lemos diz que Noé, quando com 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Quem que era o primogênito? Sem era o primogênito. Só que mais para frente, irmãos, não vou lembrar agora o capítulo e o versículo, disse que Sem gerou filhos quando tinha 100 anos. Exatamente 2 anos depois do dilúvio. Aí você faz umas continhas rápidas. O dilúvio durou, vocês lembram quanto durou o dilúvio? 1 ano e 10 dias, pelo menos, dentro da arca, o povo dentro da arca. 1 ano e 10 dias, Noé, Sem, Cã e Jafé, a esposa de Noé, a esposa dos 3 filhos, no mínimo, 1 ano e 10 dias. Sem teve o seu filho com 100 anos, 2 anos depois do dilúvio. Então era no ano 600, no mínimo 602, 603 de Noé. Então Sem nasceu quando Noé tinha 502, 503 anos. Ou seja, se Deus falou com Noé quando Noé tinha 500 anos, Noé não tinha filho ainda. Deus deu a ele uma arca para construir, não era sozinho, só a esposa. Levanta uma arca para mim desse jeito. Mas olha que só vai salvar você, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. Deus já estava profetizando que Noé não tinha filho, mas ia ter. Que Noé não tinha nora, mas ia ter. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Deus chama as coisas que ainda não são. Deus já sabia, já estava planejado, que Deus daria 3 filhos a Noé. E Deus sabia que aqueles 3 filhos lhe seriam fiéis. E Deus sabia que as 3 noras de Noé iam ser fiéis para acompanhar os seus maridos na arca.
E Deus antecipou, aleluia, Deus antecipou o que faria no mínimo 100 anos para Noé, dizendo: Noé, levanta e faz a arca, e você vai ter 3 filhos, e os seus filhos vão se casar, e somente vocês vão crer na minha palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, que coisa tremenda. Deus chama um homem sozinho, dá-lhe uma obra gigantesca para fazer, e ele não tinha nem filhos. Isso me faz pensar muitas vezes na chamada que eu e você temos na nossa vida. Já imaginou se Noé fosse ficar sentadinho dizendo: mas Senhor, eu sou sozinho, como é que eu vou construir uma arca sozinho? Como é que eu vou fazer, Senhor? E uma coisa interessante, meus amados, a Bíblia não fala como é que Noé subsistiu durante 100 anos construindo a arca. A Bíblia não fala se ele era rico, se ele era pobre. A Bíblia não fala se ele tinha plantações, se ele tinha quem o sustentasse. A Bíblia não fala nada. O que a Bíblia diz foi que Deus deu a ele esta incumbência. E eu tenho certeza que Deus cuidou de Noé os 100 ou 120 anos em que ele construiu a arca. Louvado seja o nome do Senhor. A você e a mim, meus amados, não importa querer saber como é que Deus vai fazer a coisa, aleluia, se cumprir em nossas vidas a nossa chamada. O que importa para nós é nos colocarmos em pé diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui o teu servo, faz de mim o que tu quiseres, eis aqui, envia-me a mim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No mínimo 100 anos. Se nós formos olhar ainda a teoria dos 120 anos, ficou mais difícil ainda, né? Demoraria 22 anos para Noé ter filho. Demoraria 22 anos, aleluia, para que Noé recebesse uma ajuda para a construção da arca. E o mais interessante, meus amados, é que segundo a Bíblia Sagrada, Noé não esmureceu. Por acaso você tem uma chamada de Deus na sua vida? Por acaso você tem certeza que Deus tem algo grande para que você faça para Ele? Nós, obreiros, estamos vivendo muito bem, graças a Deus. Temos carro, temos casa, está tudo bem. Mas e a nossa chamada? Engavetamos, Luiz? Você pôs na gaveta, Luiz, a chamada de Deus? Você também, irmão, enterrou o talento? Estou lá na sede, lá ninguém me vê, mas o Senhor te vê. Está enterradinho, está guardadinho o teu talento. Está na prateleira lá, não, está aqui, aleluia, está aqui guardadinho o meu talento. Deus não está me vendo, ninguém está me vendo, engano seu, Deus te vê, aleluia. Dioturnamente os olhos do Senhor estão sobre nós, neste lugar, em casa, no trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos, os olhos do Senhor estão nos acompanhando, o coração do Senhor está conosco, e quem sabe Deus está perguntando a si próprio, a Trindade: até quando o Luiz, até quando o João, até quando a Maria, até quando o meu servo, a minha serva vai achar que está escondido de mim? Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se esconde de Deus no meio da multidão. O Senhor está, irmãos, falando muito forte ao meu coração. Talvez essa mensagem seja mesmo para mim, mas aleluia, eu compartilho convosco, aleluia, esta meditação nesta noite. Grandes coisas o Senhor tem te chamado para fazer, grandes coisas o Senhor tem nos chamado para fazer, e muitas vezes nos recusamos. Não faça isso. Não façamos isso, meus amados. O Deus que nos chamou é aquele que nos capacita, nos dá a graça, aleluia, para nós alcançarmos o fim que nós esperamos. Uma outra coisa interessante que eu vejo nesses versículos, se você for olhar nos detalhes, quando Deus falou com Noé a respeito dos 2 animais, do casal de animais sujos e dos 7 casais de animais limpos, a Bíblia fala, irmãos, que Deus disse a Noé: os animais virão até vocês. E às vezes nós vemos nas revistas, no material das crianças, vemos assim aquelas figurinhas de Noé na arca,
E os animais assim, enfileiradinhos, assim, indo de 2 em 2 o casal, o macho e a fêmea. Vocês lembram disso do material das crianças? Exatamente isso que aconteceu. Noé não precisou correr atrás de bicho, Noé não precisou correr atrás de leão, nem de girafa, nem de macaco, nem de nada. Os bichos vieram no tempo que a arca estava pronta. A Bíblia não é muito clara quanto a isso, mas na época que a arca estava pronta, os animais começaram a vir. Estava até discutindo em casa esses dias. Vocês já imaginaram, irmãos, quanto de carne precisaria ter para alimentar 2 leões? 1 ano e 10 dias? Quem é entendido aí, quantos quilos de carne come um leão por dia? Quantos quilos de carne come um leão por dia? E 2? Aí junto com os leões, irmão André, junto com os leões, um casal de leopardo, um casal de hiena, e vai indo, todos os animais carnívoros. Quantos quilos de carne precisaria ter na arca para alimentar todos esses animais? E a geladeira? Como que faz, irmão, para manter 5, 10, 20 toneladas de carne sem geladeira? Só Deus? Verdade. Mas vocês sabem de uma coisa, uma curiosidade, uma coisa que eu encontrei? Nessa época os animais não comiam carne. Leão não comia carne, comia palha. Vocês sabiam disso? Nessa época, hiena comia palha. Leão comia palha. Leão só passou a comer carne depois do dilúvio. Naquela época ele comia palha. Se você for olhar com muito detalhe o livro de Gênesis, quando Deus fez os animais, Deus disse assim, olha, da palha os homens comerão do fruto da terra e das árvores. E os animais do campo comerão da palha, do mato. Então até naquela época, leão comia mato. Até naquela época, girafa já come mato, mas hiena comia mato, o leopardo comia mato, tudo comia mato. Depois vocês dão uma olhadinha na Bíblia, vocês vão ver que legal, que bom, que maravilhoso é você dar uma olhadinha na Bíblia com mais detalhe. E é isso, irmãos, que me maravilha. Porque se Deus tivesse chamado Noé para construir uma arca e pôr leão que come carne, irmão Jorge, não ia dar certo. Não ia dar certo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus sabia que podia colocar leão lá dentro, que leão ia só comer palha. Gavião ia comer palha também. Se leão comesse carne, irmão, não ia dar certo. Mas quando Deus quer que dê certo, Deus faz tudo direitinho para a glória do seu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez você esteja um pouco assustado com essa história de leão comer palha. Mas se você se lembrar, meu tempo está acabando. No milênio, a Bíblia diz que a criancinha vai enfiar a mão na cova do basilisco. O leão vai voltar a comer palha no milênio. Vocês se lembram disso? Os irmãos que são teólogos, pastores. No milênio, o leão vai voltar a comer palha. Criancinha vai brincar lá na cova do basilisco, da cobra. Por quê? Porque vai voltar ao estado original lá atrás. O que eu quero dizer, irmãos, que são com esses detalhes. Não ponha impedimento à chamada de Deus na tua vida. Não ponha. Quando Deus diz, faça, meu servo, levanta, faz uma arca de madeira de gofer para você. Tudo já está preparado, só falta você se levantar e fazer o que Deus está mandando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A madeira já está pronta, tudo já está preparado, o projeto já está pronto. Deus só precisa que nós nos levantemos e façamos a sua vontade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Até o pai, irmãos, de Noé foi rejeitado. Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Mas Deus não falou com Lameque.
Matusalém, o homem mais velho que viveu sobre a terra, faz as contas, ele morreu no ano do dilúvio, e eu sou ousado em dizer, morreu afogado. E eu sou ousado em dizer que Matusalém morreu afogado, porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus está te chamando nesta noite. Deus está chamando a mim, Deus está chamando a nós, aleluia. O projeto já está pronto, o projeto já está, aleluia, aprovado pelo engenheiro Espírito Santo, já está aprovado. Basta você e eu nos levantarmos e fazermos diferença no meio desta geração corrompida. Saia do meio da multidão. Você não foi chamado para estar no meio da multidão. Você, assim como eu, está escondido. Mas o Senhor Jesus diz, não se pode esconder uma lâmpada, acender uma lâmpada e colocar em algum lugar escondido, não. A lâmpada tem que estar brilhando no alto, para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na sede eu não tenho oportunidade. Tem, irmão. É só se pôr de pé. Na sede eu não consigo trabalhar, consegue. Deus tem os seus propósitos para nós. Deus tem os seus propósitos para nós. E Noé, alimentando aqueles animais, 1 ano e 10 dias. Noé ganhou a salvação dos seus filhos. Noé ganhou a salvação da sua esposa, das suas noras. Noé, segundo a Bíblia, foi escorraçado porque ele pregava e ninguém deu ouvidos. Noé, que serviu de exemplo para aquela nação. Noé, cuja história chegou aos nossos ouvidos através da pena de Moisés. É um homem que está na galeria dos heróis da fé. Mas eu quero dizer a você, Deus não usa só heróis. Não precisa ser herói para Deus usar. Não precisa ser herói para fazer a vontade de Deus. Não precisa ser grande. Não precisa ter anel no dedo. Não precisa ter diploma, não precisa ter carro bom, apesar de que a maioria de nós temos carro bom. Não precisa ter um título universitário, apesar de que a maioria de nós tem um título universitário. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. A única coisa que nós precisamos, irmãos, é ter o temor e a reverência ao Deus Todo-Poderoso. É a única coisa que nós precisamos. Capacidade é Ele que dá, graça é Ele que dá, condições é Ele que dá, aleluia, e tudo aquilo que nós precisamos é Ele que dá, porque Ele fez isso com Noé. Ele fez isso com Noé. Hoje está tão mais fácil. Hoje está tão mais fácil. Será que você consegue ouvir a voz do Senhor dizendo, faze para ti uma arca da madeira de gofer? Será que consegues ouvir o Espírito chamando a nós, irmãos, para que nós nos levantemos e façamos aquilo que Deus tem nos chamados para que façamos? Não deixe só para os obreiros. Você tem, aleluia, o seu papel especial. Não deixe só para o pastor Levi. Você também tem uma chamada linda na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, irmãos, para os outros. Faça a sua parte, faça a sua parte, faça a sua parte, porque a nossa chamada é individual. Deus nos conhece, como eu já disse, e não me canso de repetir. Deus conhece o nosso nome, Deus conhece o nosso RG, Deus sabe o nosso CPF, Deus sabe o nosso número do PIS, sabe onde moro, sabe quanto temos no banco, sabe, aleluia, até a quantidade de cabelos da nossa cabeça, já estão todos contados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos conhece. E esse conhecimento, irmãos, misturado com o amor de Deus, traz para nós uma bênção, traz para nós um peso, como diz o escritor, um peso de glória. Porque nós recebemos a oportunidade, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho? Você é filho? Você, aleluia, recebeu o poder, você recebeu, aleluia, a adoção de filho, pelo qual você pode dizer, Abba, Pai, papai, estou aqui.
Então, pelo amor a esse Deus que nos salvou, pelo amor a esse Deus que nos libertou, pelo amor a esse Deus que nos transformou, demos voz, demos ouvidos à voz dEle. Demos ouvidos à chamada, demos ouvidos àquilo que Deus tem reservado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa meditar nestas palavras. Seria muito mais coisas, o hora já parou, já mandou parar. Mas quando se fala de números, dentro da Bíblia, dentro de Gênesis, é coisa tremenda. Você começa a verificar os números, as diferenças. Você começa a verificar, aleluia, que o texto bíblico não é aparentemente aquilo que você imagina. Aquilo que você pensa, aquilo que você rapidamente lê. Só para os irmãos terem uma ideia do que é a Bíblia. Alguns pensam que Abraão morreu antes do filho de Isaac nascer, de Jacó e Esaú nascerem. A maioria de nós pensa que Abraão não viu os filhos de Isaac. Mas, biblicamente falando, se você for fazer as continhas, e rapidamente eu quero fazer uma continha convosco aqui. Vocês se lembram quantos anos tinha quando nasceu Isaac? Quantos anos Abraão tinha quando nasceu Isaac? Por volta de 100 anos. Com quantos anos Isaac teve os 2 filhos? 60 anos. Isaac casou com 40, Rebeca morreu quando Isaac tinha 37. Isaac ficou 3 anos chorando por causa da sua mãe. Com 40 anos ele casou. E a Bíblia fala que aí ele foi consolado da morte de Sarai, sua mãe, Isaac. Aí Isaac orou 20 anos para poder sua esposa gerar filhos. Ele casou com 40 mais 20? 60. Ele teve filhos com 60 anos. Com quantos anos morreu Abraão? 175, não é isso? Se Isaac teve filho quando tinha 60 anos, Abraão viu os filhos netos pelo menos 15 anos. Ah, irmão, você está falando heresia. Faz as contas. Faz as contas. Abraão morreu 15 anos depois do nascimento de Jacó e Esaú. E alguém pensa que ele morreu antes. Não, faz as contas. Por isso, irmãos, que é bom você ler a sua Bíblia. Por isso que é bom nós lermos e não passar igual um jornalzinho, mas parar pausadamente para descobrir essas coisas maravilhosas. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, irmãos, dar ouvidos à voz do Senhor, que possamos parar com essas coisas de se esconder de Deus. Estou falando para mim isso. Nesta noite, porventura há alguém aqui no nosso meio que não é evangélico? Porventura há alguém no nosso meio que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu Salvador? Se tiver, e essa pessoa quiser fazer parte desta família, fazer parte desse povo que vai morar no céu, por gentileza, dê um sinal com a sua mão. Alguém entre nós que não é evangélico, não é cristão, que gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão junto com a minha. Não há? Peço que a igreja se ponha em pé, por favor. Vamos orar. Meus amados, eu sou um crente de congregação. Minha vida inteira eu congreguei em congregação. Faz pouco tempo, 3 anos e pouco, quase 4 anos que nós estamos na sede. Eu não gosto de constranger, eu não gosto de expor, não é o meu feitio. Então eu não vou pedir para você vir para frente.
Mas se você sentiu algo de Deus nesta palavra, que você apresente ao Senhor neste momento tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Depois de uma palavra, depois de uma ministração, é sempre importante nós termos um tempo de degustação, um tempo de acomodação daquela palavra na nossa mente e no nosso coração. Deus verdadeiramente quer fazer milagres. Deus verdadeiramente quer operar maravilhas. Deus verdadeiramente quer fazer grandes coisas, e não são com os heróis, não. Deus quer fazer grandes coisas conosco, com você, comigo, com o ministério. E o que precisa somente é você e eu darmos créditos à palavra do Senhor. Então eu não vou te chamar para frente, mas eu quero simplesmente orar com você, para que Deus continue ainda com a chamada sobre as nossas vidas. Continue ainda com o propósito de nos usar em suas mãos. Continue ainda, meus amados, disposto a investir com o seu espírito e com a sua capacitação sobre a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus consiga nos abençoar, abençoar a mim. E por que consiga? Porque a bênção de Deus já está preparada. Só que cabe a mim e a você aceitar receber esta bênção. Aceitar a receber esta operação, esse trabalhar de Deus na nossa vida. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, estamos, ó Pai, diante da Tua presença na noite de hoje, ministrando, Senhor, aquilo que Tu colocaste em meu coração para falar ao Teu povo na noite de hoje, Pai. Eu sei, Senhor, que muito desta palavra é para mim. Eu sei, Senhor, aleluia, que grande parte desta mensagem tem o endereço certo para o meu coração. Mas eu também sei, ó Deus, que há muitos dos Teus filhos aqui nesta igreja, que têm uma chamada linda, que têm, ó Pai, aleluia, algo grande que Tu já tem decretado dos altos céus para que eles façam, mas muitas vezes estão aqui escondidos, muitas vezes estão aqui no meio da multidão, querendo passar desapercebidos. Mas Senhor, assim como eu sentir a Tua graça, eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra falou a muitos corações nesta noite. Eu tenho certeza, Senhor, que o Espírito Santo que está em mim nesta hora testificando, falou e testificou na vida de muitos dos Teus filhos na noite de hoje. Pai querido, não nos rejeite. Pai querido, não nos lance fora da Tua presença. Pai querido, não, Senhor, não nos lance fora da Tua presença, mas nos dá, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, nos dá mais uma oportunidade de atender ao Teu chamado. Olha, Senhor, para os Teus filhos, olha, Senhor, para a Tua igreja, olha, Senhor, para os chamados pelo Teu Santo Espírito para a Tua obra, aleluia. Dá-nos, ó Pai, mais uma oportunidade, ó Senhor da glória, renova as nossas forças, arranca, papai querido, arranca o desânimo, em o nome de Jesus, ó Deus. Tira, Pai, o sentimento de frustração dos nossos corações, tira, meu Deus, a mancha, a mágoa, a raiz de amargura, Deus, e envia o bálsamo, Senhor, para os nossos corações. Por mais, ó Pai, que alguém tenha sido pisado, por mais, ó Pai, que alguém tenha sido menosprezado, por mais que alguém tenha sido desprezado, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que Tu não despreza, Tu não menospreza, Tu, aleluia, não abandona, Tu não humilha nenhum dos Teus servos, ó Pai, que querem fazer a Tua vontade. Por isso, ó Pai, humildemente pedimos, envia o bálsamo, ó Pai, para os nossos corações nesta noite, envia o bálsamo para a Tua igreja, envia a graça aos nossos corações, Senhor, e renova em nossas vidas, aleluia, a Tua chamada. Pai querido e santo, abençoa de uma forma toda especial o ministério desta igreja, Pastor Levi, Pastor Joel, todo o corpo de obreiros e pastores, Pai, que o Teu nome continue a ser glorificado em nossa vida. Deus santo, humildemente pedimos todas essas coisas no nome de Jesus. Amém. Assente um minutinho, irmão, só para nós darmos aviso, e já estaremos encerrando o nosso culto desta noite. Mais 2 minutinhos apenas. Glórias a Deus. Temos aqui um aviso, a irmã Lurdinha Cerquiar está ausente, mas avisa que tem oração na tarde, quarta-feira, às 14h30,
aproveitando o seu período de férias, venha orar pela sua família. Todos está convidado para dia às 14 horas, todas as quarta-feiras, para esse culto da família, das irmãs, a oração. Então é um convite especial. Também não esquecendo de o culto de terça-feira. Terça-feira, toda a igreja reunida aqui, pastor Jurandir, os obreiros, nós estaremos aqui no culto de terça-feira. Quinta-feira, o culto da vitória. Todos convidados para estar aqui na quinta-feira, no culto da vitória. E assim segue-se a semana. Coloque de pé, nós vamos pedir ao irmão Orlando para nos abençoar com a bênção apostólica nesta noite. Irmão Orlando. Aos irmãos, com a paz do Senhor. Todos nós estendemos suas mãos para receber a bênção. Oh Deus maravilhoso e eterno Pai. Oh Jesus querido e eterno. Abençoa cada um dos teus servos. E receba agora a bênção do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Oh Deus maravilhoso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Reine em cada vida. Agora e todo sempre. Amém. Amém.